Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vocês abriram? O negócio é sério. Jesus está voltando. Eu tenho certeza disso, irmãos, pelo que tem acontecido, sabe? Pelo que eu tenho visto. E quando a gente lê as Escrituras, a gente tem visto que o que tem acontecido no mundo, a palavra de Deus está se cumprindo e o Filho de Deus está voltando. Vamos ler? 2 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero pedir a sua atenção nessa manhã. Eu quero pedir que você não se levante, que você deixe Deus ministrar na tua vida. Assim como Deus já ministrou na minha, eu quero que Deus ministre na tua vida nessa manhã. Você pode inclinar suas cabeças? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Pai, nessa manhã em Tua presença. Queremos, Pai, Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos respirando, de estarmos, Senhor Deus, em pé, caminhando, falando. E nesse momento, Pai, eu me disponibilizo para que o Senhor me use. Assim como o Senhor já falou comigo, e eu sei que o Senhor ainda vai falar, que o Senhor fale com a sua igreja. Que a partir, Senhor, desse dia, através dessa mensagem, que passamos, meu Deus, a valorizar mais quem verdadeiramente está dentro de nós. Essa é a oração que eu faço a Ti, te agradecendo em nome de Jesus, e os que concordam comigo, diga amém. Hoje nós vamos falar de tesouro em vasos de barro. Geralmente, quando temos um objeto de grande valor, costumamos guardar em algo seguro, sim ou não? Preste atenção. O meu objetivo com essa mensagem, eu gosto sempre de dizer o objetivo pelo qual eu estou pregando esse assunto. É para que você valorize mais Deus. Bem, então nós temos realmente, se você tem algo de valor, você não vai guardar em qualquer lugar. Quando você tem uma joia, um diamante, uma quantia em dinheiro, você vai sempre procurar um cofre, um banco para guardar. Você não vai saindo por aí e colocando ou depositando em algum lugar. Vai? Não. No tempo dos meus avós, talvez tenha pessoas, e tem mesmo, pessoas mais velhas do que eu, vai entender o que eu vou falar. Minha avó era uma mulher assim, fazendeira, ela era uma boa administradora. Quando eu tinha a oportunidade de entrar no quarto dela, que ela fechava o quarto com chave, viu, irmãos? Trancava mesmo. Quando ela entrava, eu também entrava junto com ela. E eu via que ela abriu o colchão, tinha um eclé assim, ela abriu o colchão, e quando ela abriu o colchão, eu via assim, ó, um monte de dinheiro lá dentro do colchão. Aquele tempo, né, o tempo dos meus avós,
Principalmente as pessoas que moravam na roça, não ia para banco, não ia para cidade grande guardar dinheiro. Eles guardavam no colchão mesmo. Guardava e trancava a porta. Ele não deixava ninguém entrar. Eu só entrava porque ela entrava. Então, irmãos, nós não guardamos aquilo que é de valor em qualquer lugar. Se você tem uma joia, você vai guardar no banco, porque você sabe que é mais seguro de alguém te roubar. Se você tem uma quantia em dinheiro, né, você vai guardar também no banco. Ninguém em sua sã consciência vai expor os seus tesouros, guardando sempre em lugares seguros. Por que o texto fala de tesouros em vasos de barro? Por quê? O vaso de barro somos nós. Quando a Bíblia está falando de vaso de barro, está falando de nós. Diga, a Bíblia está se referindo à minha pessoa. Nós somos vasos de barro, irmãos. Todos nós fomos feitos do pó da terra. E ninguém, você observa por aí que as coisas que são feitas de barro, elas são escondidas. Você entra numa loja e você vê que as coisas que são feitas de barro são bem escondidos. Sempre é colocado na frente algo que chame mais atenção, porque os vendedores sabem que algo de barro não vai chamar tanta atenção assim. Isso é tão sério que algum tempo, né? Faz algum pouco tempo, todo mundo tinha filtro na sua casa. Lembra daquele filtro? Quem lembra do filtro? Levante a mão aí, por favor. Filtro de barro. Que ninguém tinha geladeira, principalmente eu que morava na roça, não tinha geladeira. Então a gente conservava água em potes ou em filtros, certo? E aí apareceu uma geração de filtros, né? Que não precisava mais de filtro de barro e foram jogados fora. Um dia desse passou no Fantástico que o melhor filtro, que filtra mesmo a água, é o filtro de barro. E eu disse, glória a Deus que eu não joguei o meu filtro fora. Ele está aqui em cima da pia e eu louvo a Deus por isso. A gente despreza, irmãos, sempre as coisas que achamos que não têm valor. E olhando para o texto, eu entendo, eu vejo que verdadeiramente nós não temos para o mundo, para o que nós realmente somos. Nós somos barros, certo? Vasos de barro mesmo, frágeis, cheios de rachaduras, imperfeitos e cheios de impureza. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Tem alguém aqui que não tem nenhuma rachadura? Todos. Todos. E querem que eu mostre isso na Bíblia? Você vai abrir outras passagens, mas fique aí no 2 Coríntios capítulo 4. Abra, por favor, em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Olha o que diz. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Porque todos... Bem, então todos têm uma rachadura. Todos, irmãos. Todos nós temos uma rachadura. Se não for a rachadura, né, da mentira, é do adultério, é da fornicação, é da inveja. Tem uma lista, a Bíblia lista realmente as rachaduras que temos, certo? Então nós somos imperfeitos. O que me chama a atenção é que o tesouro aí na Bíblia, o tesouro, Cristo é o tesouro e a sua palavra. São os tesouros de grande valor que podemos ter. Deus guardou dentro de nós, mesmo nós sendo vasos de barro. Observem,
Entenda o que eu estou realmente falando. Para que possamos, irmãos, a partir de agora, valorizar a pessoa que está dentro de você. Quem é o tesouro? Jesus, Deus. Jesus Cristo é o tesouro. E o que me chamou a atenção é que eu perguntei para Deus: Senhor, Deus, como é que o Senhor guarda uma pessoa de grande valor dentro de nós, que somos vasos de barros, vasos cheios de imperfeições, vasos cheios de rachaduras, vasos cheios de coisas ruins dentro de nós, porque não tínhamos nada de bom? E se brincarmos, não vamos encontrar nada de bom dentro de nós. E Deus poderia ter guardado Jesus em outro lugar, mas Ele preferiu guardar dentro de você. E que eu fico admirada, eu fico assim, viajando dentro da Bíblia, eu fico, meu Deus, Deus guarda, Ele guarda Ele mesmo dentro de nós. Ele nos fez perfeitos, porque está escrito na Bíblia que Deus nos fez santo, e foi por causa da desobediência do homem que o homem se contaminou, mas Deus nos fez perfeito. E Ele pegou algo de valor, Ele mesmo, Criador dos céus e da terra, e reside dentro de nós. Reside dentro de vasos cheios de imperfeições. Mas aí eu digo, pesquisando, eu vejo, mas por que Deus guardou dentro de nós Jesus Cristo? Para quê? Eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, para que o Senhor guardou o seu Filho amado, Jesus Cristo, dentro de nós? Para sermos perfeitos, para sermos realmente, não vamos chegar a ser igual a Jesus, mas vamos ter a semelhança de Cristo. Porque o tesouro que é Jesus está dentro de nós, para sermos realmente e termos a mesma atitude que Jesus Cristo teve e tem como homem. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, juntamente com a sua esposa, Deus disse para ele, Deus autorizou que eles comessem de todo fruto que havia no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. Deus permitiu ele comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus autorizou eles a comerem? Não. E aqui está, irmãos, também, quando você se permitiu ser vaso, até mesmo tipo assim, você é vaso, usa até aquele linguajar, né, cristão, vaso e vaso para lá e vaso para cá, e vamos entender o que é vaso. Isso significa que Deus, Ele não colocou o tesouro chamado Jesus dentro dos seus vasos de barro. Deus não nos autorizou para fazer tudo, sim ou não? Deus te autorizou a você pecar? Não. Então foi para isso que Deus colocou o tesouro chamado Jesus e a sua palavra dentro de nós, para ser semelhante, para viver conforme Jesus viveu aqui na terra. Olha o que está escrito aí em Romanos 5, versículo 21. Deus não nos autoriza a viver uma vida, irmãos, de pecado, porque existe dentro de nós um tesouro chamado Jesus. O próprio Deus, Ele reside dentro de mim, de você. E aí diz aqui o versículo 21 de Romanos capítulo 5. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado diminuiu e trouxe a morte,
Desculpa. E assim aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominassem e trouxessem a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O tesouro que está dentro desses vasos de barro que somos nós, que é Jesus Cristo e a sua palavra, é para que eu e você, irmãos, não vivamos em pecados, não vivamos nos deleitos das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. O objetivo do tesouro está dentro do vaso de barro, é para que você viva uma vida livre de todo o pecado, que você domine o pecado. Porque, irmãos, quem está dentro de nós é o próprio Deus, não é qualquer Deus. É Deus, é o Criador, é o sustentador do universo. E por isso Ele não quer que o vaso que tem o tesouro seja contaminado. Não pode andar por aí de qualquer jeito, se expondo de qualquer jeito. Já pensou? No tempo de Moisés, Moisés não tinha o próprio Deus dentro de si. Simplesmente recebia visita e ia embora. No tempo de Pedro, quantos de nós pensamos e dizemos para nós mesmos, que privilégio, de Moisés, que privilégio de Moisés conversar com Deus no monte, que privilégio de Moisés ver Deus numa tocha de fogo, em forma de fogo, que privilégio de Pedro ter andado com Jesus. E quem sabe, amados irmãos, igreja do Deus vivo, eles que estão lá no céu também possam pensar ao nosso respeito. Quando João chegar aqui no céu, eu vou querer saber como é andar com Deus dentro de um vaso imperfeito. Eu acho que você não entendeu. Não converse, olhe para mim. Eu tenho certeza que Pedro, que Moisés vão querer saber como é ter Deus dentro de vasos imperfeitos, cheios de pecado. Como é se relacionar com esse Deus? Tem grande diferença, sim ou não? Moisés teve a visita de Deus. Pedro andava com Jesus. Via Jesus? Viu. Comeu com Jesus? Comeu. E hoje, que ele não está fora da sua igreja, que ele não está fora do vaso, ele está dentro desse vaso. Como é ter Deus dentro de você? Como é que você reage à pessoa que está dentro de você? Como é que você realmente se relaciona com essa pessoa que está dentro de você? Você ignora? Você ignora a pessoa que está dentro de você? Você faz pouco caso da pessoa que está dentro de você, que é o próprio Deus? Você simplesmente acha que Ele não está dentro de você? Infelizmente, irmãos, Ele não está dentro de todos os vasos. Ele já teve na vida de alguns vasos, de algumas pessoas, que o próprio vaso já mandou ele embora. Ele já saiu da vida de muitos vasos pelas suas práticas, porque o próprio Deus não vai morar em um vaso. Nem eu e nem você colocamos algo dentro de um vaso cheio de imundície. Vai colocar? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você não pega um vaso cheio de poeira e vai colocar água lá para você beber. Você não faz isso porque você vê que o vaso está sujo. Também Deus não vai pegar o seu tesouro precioso e colocar em um vaso que está em prostituição, que está em adultério, que está vivendo uma vida realmente de mentiras. Nós temos que entender isso, igreja. Porque isso aqui não é uma conversa de história, de quadrinhos, mas isso aqui é real.
Porque o apóstolo Paulo não ia escrever algo dele mesmo. Isso aqui é inspirado por Deus. E está escrito na sua palavra que o tesouro é Jesus Cristo e a palavra de Deus. E nós somos vasos rachados. E que precisamos desse tesouro para que o próprio tesouro tire toda a rachadura que há neste vaso. Para que sejamos diferentes, para que vivamos uma vida diferente. Se queremos realmente que esse tesouro permaneça em nossas vidas, é necessário deixar toda e qualquer intenção do pecado fora de dentro de nós, fora da nossa mente, fora do nosso coração, fora de tudo aquilo que você acha que não é pecado. Você tem observado o que você tem tocado, o que você tem olhado, o que você tem ouvido, o que você tem falado, porque você é vaso de Deus. E às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes nós desvalorizamos a pessoa que está dentro de nós, irmãos. Todas as vezes que nós formos falar alguma coisa, pensar alguma coisa, não podemos nos esquecer que existe um tesouro dentro de nós chamado Jesus Cristo. E que Ele está vendo tudo, e que Ele vê tudo, e que Ele sabe de tudo. Eu não preciso pensar mal nada de você. Eu não preciso estar ocupada 24 horas pensando mal da igreja, mal dos meus irmãos, porque eu tenho muito que me ocupar é com Deus e com a sua palavra. E é isso que a igreja tem que fazer. Se ocupar, pensar, Deus, como vaso em tuas mãos, como eu tenho sido um vaso perfeito, eu tenho sido um vaso que realmente o Senhor tem se agradado. Porque às vezes, irmãos, olhamos para o vaso e achamos ele perfeito, bonito. Não é o vaso que é bonito, é o conteúdo, é aquilo que está dentro de você. Às vezes a pessoa diz assim: rapaz, como fulano prega bonito, como fulano faz coisas extraordinárias. Não é a pessoa que está fazendo, mas é Deus que está dentro do vaso que está operando. Sem o tesouro, este vaso não faz nada, não opera nada. Porque é o poder de Deus. E esse tesouro está dentro do vaso, para que ele seja verdadeiramente revelado ao mundo, compartilhado. Esse tesouro está dentro de você, para você compartilhar uns com os outros, para você compartilhar para o mundo que existe um tesouro, e que esse tesouro é cheio, sabe de quê? De paz. Eu não entendo como é que tem crentes que não têm paz, porque o tesouro está dentro do vaso. E tem muitos crentes que não têm paz. Eu tenho paz. Eu não tinha quando eu estava no mundo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria. E essa alegria não vem de mim, vem do tesouro chamado Jesus Cristo. Então esse tesouro está dentro de você, vaso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: esse tesouro está dentro de você, vaso. Não, foi apenas um ensaio. Tem gente que nem olhou para o irmão, está de mal com o irmão. Você é vaso. E você tem um tesouro dentro de você. Se você tem indiferença com o seu irmão, retrate-se aqui agora. Não é possível que você que tem um tesouro dentro de você, você possa olhar para a pessoa que está do seu lado e não ir com a cara da pessoa. O tesouro que está dentro de nós, irmãos, faz com que você ame essa pessoa, mesmo ela sendo problemática, mesmo ela te dando trabalho, mas ela faz com que você ame. Ele faz com que você ame. Olhe para a pessoa, até mesmo que seja o teu marido, a tua esposa. Eu não sei como você está com ele, não sei, mas ele é teu esposo. Aí eu faço igual o que o meu irmão um dia falou: se você não ama a sua esposa como esposa, mas ame como inimiga, porque você tem que amar. Você tem que amar, porque é ordem do Criador. Ame os teus inimigos. Diga: você tem um tesouro dentro de você, para que seja revelada ao mundo. O quê? Aplauda o Senhor.
O que é que tem que ser revelado no mundo? O amor, a paz do tesouro, que é Jesus, a justiça, a honestidade, a compaixão, a misericórdia, a piedade. São essas coisas que tem que estar dentro do vaso e que tem que compartilhar com o mundo, com as pessoas que necessitam ver. O mundo, o tesouro não quer que você, como vaso dele, venha compartilhar as coisas ruins, se expor. Está escrito na palavra de Deus que nós somos templo do Espírito de Deus, e Deus tem ciúme deste templo. Deus cuida deste templo. Deus não quer que este templo seja rachado, viva com rachaduras. Você tem um tesouro para você viver sem rachaduras, porque quando o tesouro entrou dentro do vaso, o próprio tesouro foi tirando, arrancou toda a rachadura e nos fez pessoas diferentes dos vasos que não tinham tesouro. O seu olhar, a sua maneira de falar, a sua maneira de andar, a sua maneira de abraçar. Como vaso que somos, irmãos, não é em qualquer lugar que você tem que colocar a planta dos seus pés. Como vaso do tesouro, você não pode expor o seu corpo com biquínis. Você é vaso. E você está expondo o seu corpo, o templo que é de Deus. Como vaso nas mãos do Senhor, você não pode estar indo por aí em motéis. Lembre-se, olhem para mim, por favor. Que é daqui que sai a unção, não é do lado do teu irmão, não, é daqui, olhe para mim. Você tem um tesouro dentro de você. E o tesouro é Jesus Cristo e a sua palavra. Se você for para o motel, você vai só. Você não vai com o tesouro. Se você for para sentar na mesa dos escarnecedores, você vai só. Se o objetivo é sentar com os escarnecedores, escarnecer da palavra de Deus, você está lá sozinho. Ou você acha que Deus vai compartilhar com isso? Às vezes nós pregamos um Deus de amor, irmãos. Mas Ele também é um Deus que quando Ele tem que exercer a sua justiça, Ele exerce para qualquer um. Eu olho para a vida de Saul, foi Deus que escolheu Saul. Mas na hora que ele teve que exercer a justiça dele, ele exerceu e disse para Samuel: não ore, não me peça mais por Saul. Eu olho para um Deus, eu não vejo um Deus só de amor, não. Eu olho para esse Deus, mas vejo um Deus de justiça. Jesus, como filho dele, até que Jesus pediu: passa de mim esse cálice. E como pai, Deus não fez o que Jesus pediu. Jesus teve que morrer pela humanidade. E é sério, porque as coisas, irmãos, têm acontecido para o fim. E aquilo que o pastor disse, se nós queremos verdadeiramente ir para o céu, devemos nos limpar mais. Porque o próprio Deus vai dizer: eu coloquei dentro de você, vaso, o meu tesouro. Eu não procurei colocar o meu tesouro em qualquer lugar, não. Eu procurei colocar o meu tesouro dentro de você, para você ser diferente, para você pensar diferente, para você ver diferente, para você olhar para a minha obra e para a minha vida, o que eu fiz como homem lá na terra. Eu sei que Deus tem um objetivo conosco. Eu sei que o objetivo de Deus colocar esse tesouro dentro de nós não é para viver em pecados. Eu sei disso. Você tem livre arbítrio para isso? Tem. Porque Adão teve, os demônios tiveram, os anjos têm. Mas cuidado como você usa o seu livre arbítrio, porque ele pode acabar com você. Como ele acabou com a vida de Eva, como ele acabou com a vida de Adão. E por isso,
passou a toda a raça humana. E hoje sofremos por isso. Cuidado com o livre-arbítrio. Cuidado com esse negócio de dizerem, né, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não vejo assim. Eu acho que para a gente realmente ter a salvação, nós temos que lutar. É com força que nós temos que realmente lutar, agarrar. E não deixar que isso fuja das nossas mãos. Olha o que o apóstolo Paulo disse aí em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Os tesouros que o Senhor coloca dentro de nós, pode ser revelado ao mundo, pode ser revelado. Deus quer que você revele o amor dele ao mundo, a justiça, a honestidade. Crente não pode viver, vaso que tem o tesouro, não pode viver uma vida de enrolo. Não foi para isso que Deus colocou o tesouro dele dentro de nós. Quem encontrou pode ler, porque eu não achei ainda. Amém. Paulo verdadeiramente estava aqui falando, eu desconsidero tudo aquilo que eu valorizava, tudo aquilo que eu tinha, eu tive que perder, porque tudo isso para mim era esterco, era lixo, e nós temos que fazer isso, irmãos. Precisamos realmente desconsiderar todas as coisas deste mundo, e passar a valorizar o que está dentro de nós. Quantas vezes nós pecamos, desvalorizando, desconsiderando o que está dentro de nós, e dizemos que fomos fracos. E existe um tesouro dentro de você, para que você não peque, para que você realmente não viva uma vida dando lugar à carne. Observação, não fique sem compartilhar o que Deus colocou dentro de você. Se você tem um tesouro chamado Jesus e a sua palavra dentro de você, compartilhe. Compartilhe. Por que a gente só compartilha as mentiras e fofocas do diabo? Por que a gente só compartilha as conversas dos outros, da vida dos outros? Você já notou que a gente perde muito tempo com isso? Você sabe o que o irmão fez? Você sabe o que a irmã falou? Você sabe? Não quero saber. Eu quero compartilhar com você que existe um Deus que mora dentro de você, que Ele é o Criador e que Ele está dentro de você para você ser diferente, para você ter atitudes diferentes, para você ter a mesma atitude que Jesus teve, de amar, de perdoar, de suportar. É para isso. Porque nós não somos bons. Você é bom? Não. Bom é aquele que vive em nós. O que tem que aparecer é o que está dentro do vaso e não o vaso. O que tem que aparecer dentro de nós é Jesus, não o vaso. Então fale de Jesus. Deixa o amor de Cristo invadir o teu coração. Deixe Deus falar através da sua boca. Porque não queremos ver o vaso. Não olhe para o vaso, olhe sempre para quem está dentro do vaso. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou lá na igreja hoje porque não é o pastor que vai pregar, mas é a irmãzinha. Irmãzinha? Não desvalorize as pessoas não, irmãos. Porque no reino de Deus todos são iguais. Perante a Deus não existe ninguém bom. Não, eu vou na igreja que eu vou ouvir Deus falar comigo. Seja quem quer que Deus vai usar. Seja o vaso que Ele colocar. Seja a criança, seja o adolescente. Mas eu sei que quem está dentro do vaso vai falar comigo. Aleluias! O resultado do tesouro no vaso de barro.
Mesmo sendo fracos, Deus usa o vaso para transmitir as boas novas e nos dá poder para fazer a sua obra. O que Jesus quer? Que o vaso transmita que Jesus perdoa os seus pecados. Deus quer que você transmita que Jesus é um Deus misericordioso, mas é justiça. Que você transmita que Jesus é a vida eterna e que não há outro além dele. Que você transmita aos cativos a liberdade. Que você transmita aos cegos a verdade. Que você não que você não pratique o pecado da omissão, mas que você fale do grande amor que Cristo tem por esses vasos imperfeitos, rachados, como éramos. Pare para pensar como foi que Jesus te encontrou. Quando eu lembro, misericórdia. Deus é glorificado por meio desses vasos frágeis, fracos, mas a excelência do poder do tesouro está dentro do vaso. Aleluias! Estávamos mortos nos nossos deleitos, como está escrito em Romanos. Leia aí, por favor. Capítulo 1, versículo 29. Olhe como Deus nos encontrou para colocar o seu tesouro dentro de nós. Em deleitos, em pecados. Mas Ele te escolheu. Ele te chamou para colocar o tesouro dele dentro de você. Valorize isso. Valorize o tesouro que está dentro de você. Quem sabe você valoriza tantas pessoas, mas não valoriza Deus. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, calúnia, e fala mal uns dos outros, tem ódio de Deus, e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam mentiras, de fazer o mal, desobediente aos pais, são imorais, não cumpre a palavra, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Ele sabe que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior, anda aprovando os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Vamos olhar para a Bíblia, irmãos. Não é porque o irmão está indo para o inferno que tu tem que ir com ele. Não é porque o teu pai está indo para o inferno que tu tem que fazer a mesma coisa. O nosso compromisso é com o tesouro que está dentro de nós e com a sua palavra. Devemos ler a Bíblia, devemos estar sempre jejuando, porque, irmãos, nós teremos um dia que está frente a frente com o dono do tesouro, Deus. O vaso é perecível, mas o evangelho é indestrutível. Ninguém vai conseguir destruir o evangelho. Por mais que as pessoas queiram, elas nunca vão conseguir. Ou praticamos a palavra ou ficamos fora do reino de Deus. O vaso é frágil, mas o evangelho é poderoso para restaurar o vaso. Aleluias! O evangelho é poderoso para nos restaurar. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o evangelho traz vigor da glória de Deus na face de Cristo. Você só pode brilhar, você só tem o brilho porque existe um tesouro guardado dentro de você. Aleluias! E o vaso se quebra, e é preciso ser
substituído. Mas o Evangelho é eterno e jamais pode ser mudado ou modificado por alguém. Pense nisso. Porque Deus, ao estar fazendo essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração. E depois dessa mensagem, irmãos, eu passei a valorizar mais as coisas. Não que eu não valorizasse, mas a partir dessa mensagem, Deus abriu os meus olhos. E eu tenho que entender, nós temos que entender, que você tem um tesouro, que é muito melhor do que o seu carro, do que a sua casa, do que a sua mulher, do que seu filho. Quem sabe você valoriza tanto. E o tesouro que está dentro de você tem sido realmente ignorado, rejeitado pelas nossas práticas indecentes. Conclusão: o poder excelente de Deus pode ser encontrado em você? É uma pergunta que eu quero que você pense. É algo que eu quero que você reflita. Você está tão preocupado. Às vezes nós nos preocupamos muito em ter. Devemos nos preocupar, irmãos, em ser o vaso que o dono do tesouro quer usar, com excelência, com santidade, com compromisso com o dono do tesouro. Assim como foi Noé, assim como foi Jesus, o maior exemplo de vaso que estava realmente comprometido, não com a família dele, porque os discípulos chegaram para ele e disseram para Jesus: Senhor, lá fora está a tua mãe, lá fora estão os teus irmãos. E Jesus disse para os discípulos: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se você quer ter mãe e irmãos, tem aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Porque se eles não fizerem, a companhia deles, infelizmente, não é agradável. Feche os seus olhos. Olhe para dentro do seu interior. O poder excelente de Deus pode ser encontrado em sua vida? Eu não quero que você saia aqui desse recinto nesta manhã, irmãos. Eu não quero. Sabe? O meu objetivo com essa palavra, porque Deus falou comigo, eu quero que você saia daqui nesta manhã sabendo quem você é. Você é um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de você que pode te ajudar, que pode te restaurar, que pode mudar a sua vida. O tesouro que está dentro de você não é para te condenar, mas é para fazer você entrar nos trâmites legais da palavra dele, viver conforme ele estabeleceu. Você, como discípulo de Jesus, está disposto a ter que lidar com o sacrifício, para que possa usufruir deste poder e ser um vaso de bênção, um vaso de honra, não um vaso de desonra, não um vaso que as pessoas possam olhar para você e ver só pecado, e não ver em você o tesouro que Deus guardou dentro de você. Se coloque de pé.